nosso Conversa na Margem Esquerda, e hoje a gente está naquela série, né, falando sobre as intervenções militares, né, no Brasil, né, mas hoje, antes de começar, queria que vocês curtissem lá o canal, se inscrevessem no canal, coloquem o sininho para receber quando tiver vídeo novo e mandar um especial parabéns para o presidente Lula. Hoje é aniversário do presidente, né, 27 de outubro, e ele é uma esperança aí para nós, né, para as coisas melhorarem aí no país. Então, eu vou dedicar esse programa, né, ao aniversário do presidente Lula hoje. Então, nós estamos fazendo aquela série sobre as intervenções militares, né? Então, nós no último programa nós falamos da intervenção, né, principalmente dos tenentes, né, sobre a questão da questão aí do presidente Washington Luiz, que foi derrubado, né? Mas o Washington Luiz, o antecessor dele, né? Também o presidente Arthur Bernardes, né? E mesmo o antecessor ainda, né? Epitácio Pessoa, né? Que governaram ali durante a década de 20 no Brasil, né? Eles tiveram muitos problemas com as intervenções tenentistas, né? Os tenentes, que é vamos dizer, aqueles indivíduos que têm uma média patente no Exército Brasileiro, eles tiveram ali, né, uma parte dos militares fizeram um movimento que eles queriam uma modernização, melhoria, né, como nós falamos, na questão das eleições, né, na ideia também de um governo um pouco mais ligado à ideia da industrialização do país e tudo mais, né, que naquele momento uma visão era muito ligada à ideia de desenvolvimento econômico, era a industrialização, né? Então eles queriam industrializar o país, né? Uma coisa um pouco um pouco vaga, né? Era meio vaga essas ideias aí propostas, né, pelos tenentes, mas eles fizeram intervenções militares, como a gente viu no programa anterior. E aí, né, a gente viu que no dia 24 de outubro de 1930, os militares fizeram uma intervenção e tiraram o presidente Washington Luiz do poder, né? Prenderam o presidente Washington Luiz no dia 24 de outubro, e aí depois o Vargas chega ao Rio de Janeiro, né? E no dia 3 de novembro o governo é entregue a Vargas, né? Por pressão dos tenentes e tudo mais, né? Que nós tivemos 3 oficiais generais lá, né? Isaías Noronha, né? O próprio Mena Barreto, e tivemos um outro militar também, né? Que agora me foge o nome, que eles 3 conjuntamente tomaram o poder, e aí eles fizeram uma junta governativa, né, que acabou ficando do dia 24 de outubro de 30 até o dia 3 de novembro de 1930, né? Então praticamente aí uma semana e tal que eles ficaram no governo, entregaram o governo a Vargas, né, porque o Vargas então era o líder daquele movimento que ficou conhecido historicamente como Revolução de 30, né? E a partir daí, né, nós vamos ter um início de um período histórico brasileiro muito importante, que é conhecido como Era Vargas, né? Por quê? Porque entre idas e vindas e governos diferentes, nós vamos ter assim 15 anos do Vargas no poder, né? O Vargas vai ficar no poder de 1930 a 1945. E você tem uma subdivisão desses 15 anos aí, né? De 1930 a 1934, nós temos o chamado governo provisório, né? De 1934 a 1937, nós temos o chamado governo constitucional, e 1937 a 1945 nós temos a ditadura Vargas, né, autodenominada, né, Estado Novo. Então, a ditadura Vargas, ela põe fim, né, a esse período Vargas no poder, né, tal. E nesse período aí de 15 anos do Vargas no poder, nós vamos ter algumas intervenções militares, né? No início do governo Vargas, nós vamos ter muita influência dos tenentes, né? Os tenentes vão ter influência muito grande, principalmente no Nordeste, no Norte do país, né? Vamos ter influências no Sul. Eles vão ter uma influência inicial, principalmente em São Paulo, né? Nos governos de São Paulo, o que vai gerar um descontentamento muito grande, né, da elite governante, né, da classe dominante paulista, que vai então se contrapor aos governos, né, desses militares aqui em São Paulo, e vai pressionar o Vargas para ter um governo civil, né, exatamente de pessoas ligadas a essa classe dominante, né, principalmente dos empresários, né, dos grandes
produtores de café do estado, né, e também dos industriais ali da cidade de São Paulo e cidades próximas, né, que nesse período aí já criou-se, né, o centro das indústrias do estado de São Paulo, né, e a indústria paulista já era muito forte no país, né, e a cidade de São Paulo já tinha se tornado a maior cidade do Brasil, né, e a cidade mais industrializada do Brasil também nos anos de 1920. Então há muita pressão dessa classe dominante, né, contra os militares, né, porque que foram colocados no poder Vargas depois de 1930, e principalmente porque esse pessoal militar, eles acabavam fazendo uma certa ligação, né, com o movimento operário que existia em São Paulo, né, exatamente por ser uma região muito industrializada, havia um grande número de operários, né, e esses operários eram duramente reprimidos, né, durante a República oligárquica, né, a Primeira República até 1930, né, os governos eles combatiam muito, né, muito violentamente as greves, né, o movimento sindical e tudo mais. E os militares estavam ali, eles acabaram se ligando a esses movimentos sindicais, o que levou a uma grande oposição dessa classe dominante paulista, né, tanto a classe dominante econômica e tal, que de alguma forma também ela acabava sendo a mesma que a classe dominante política, né? Então eles fizeram um movimento muito contrário, né, a essa presença militar aqui dos representantes de Vargas no governo de São Paulo, né? E isso culminou, né, exatamente com o movimento paulista de 1932, né, que nada mais foi do que tentar eliminar, né, essa influência militar aqui no governo paulista, né, do governo Vargas em São Paulo, e colocar efetivamente, né, um representante dessa classe dominante paulista no poder, coisa que acabou realmente acontecendo, né, com o Armando Salles Oliveira. Então, apesar da derrota paulista, né, na Revolução de 32, né, como ficou conhecido, né, o movimento paulista, para tentar derrubar o Vargas do poder, inclusive, né, o 9 de julho, que foi o início, né, 9 de julho de 1932, é considerado o início da rebelião paulista contra Vargas, né, o estado de São Paulo adotou essa data, né, de 9 de julho como feriado estadual, né, que é exatamente ligado ao início do movimento 32. Aí, julho, agosto, setembro, né, comecinho de outubro, né, esse movimento já tinha sido derrotado militarmente, né, o governo federal venceu militarmente o movimento paulista, porém, né, o Vargas, então, ele aproveita então para afastar definitivamente os tenentes aqui do governo paulista, né, e coloca um representante dessa classe dominante que foi indicado até pelo pessoal, né, que liderou aí o movimento 32, né, que foi o Armando Salles Oliveira, né, Armando Salles Oliveira, que depois, né, com a redemocratização do Brasil, com a constitucionalização, ele vai se tornar governador eleito do estado de São Paulo em 1934, né? Então, Vargas elimina um pouco essa influência, né, tenentista até 1934, no contexto aí, né, de governo provisório. Ele faz um novo código eleitoral, certo? E ele então coloca alguma modernização nesse código eleitoral. Ele coloca o voto feminino, principalmente das mulheres, né, que tivessem uma profissão, né, fossem funcionárias públicas, tal, etc., né? Mulheres que naquele momento, né, 1932 para 33, né, mulheres que tivessem até a autorização do marido para poder votar e tudo mais, né, e as mulheres então têm, né, pela primeira vez a possibilidade de votar, né, e aí a possibilidade até legal de ser votada também, né, a partir do Código Eleitoral, né. E esse Código Eleitoral então deveria também fazer com que houvesse uma justiça eleitoral independente, né, para fazer o julgamento do pleito e acabar, né, com aquela tradição que vinha desde a monarquia, desde o segundo reinado, né, praticamente, que havia uma tradição de fraude eleitoral no Brasil, né? Então sempre o governo ganhava a eleição porque havia fraude eleitoral, porque era o próprio governo, quem estava no governo cuidava da eleição, então roubava a eleição
e a eleição, então, acabava sempre sendo para o lado do governo. A oposição nunca ganhava, era muito difícil a oposição ganhar, né? Então, o que acontece? Essa justiça eleitoral começa, de alguma forma, né, a fazer com que essas fraudes eleitorais diminuam, né, e até desapareçam ou não caracterizem mais, né, o resultado final da eleição. Certo? Então, a partir da década de 30, mas por pouco tempo, né, de 1933 a 37, nós vamos ter uma constitucionalização democrática do Brasil, uma nova Constituição feita, né, em 1934, ela é promulgada, né, você tem os constituintes, e por influência até positivista, não só, né, os constituintes eleitos participaram da Assembleia Constituinte, mas também representantes das classes, né, ligadas ao trabalho, tanto os que eram os sindicatos trabalhadores, como também os sindicatos dos patrões, assim como também os funcionários públicos, né, e também os funcionários também profissionais liberais, né, funcionários públicos, profissionais liberais. Então existiu um número de constituintes que eram eleitos, né, pelas categorias profissionais, né, uma influência do corporativismo, né, positivista. Muita gente fala da influência fascista, mas não é, né, influência positivista aí no caso do Brasil, né? E aí então nós tivemos uma nova Constituição, um período democrático, onde a primeira eleição foi indireta e Vargas foi eleito. Então, a partir desse momento, né, Vargas se torna o presidente, né, constitucional, com um mandato até o dia 15 de novembro de 1938. Tá? Então, nós teremos um mandato de Vargas de 1934, com a promulgação da Constituição, né, até março seriam as eleições, e novembro seria a posse do eleito em março de 1938. Só que Vargas, então, ele consegue, nesse momento aí pela questão militar também, ele consegue trazer, né, os militares, aí não mais os tenentes, mas as altas patentes. Ele começa a organizar, né, uma parte militar do seu governo, né, muito ligado principalmente ao general também lá, com sua carreira principalmente, né, feita no estado do Rio Grande do Sul, né, o general Aurélio de Góes Monteiro, né, e depois, né, de um tempinho também, o general Eurico Dutra, né, que são ali os dois comandantes principais ali, militares, durante já o governo constitucional do Vargas, né. E ele consegue, então, mobilizar esses militares, né, para o quê? Para um projeto já mais autoritário, né, que ele tinha, né, na sua ideia, né, instituir um governo autoritário no Brasil, como existia na Europa, né? A Europa estava passando por um período de muita crise, né? E era já comum na Europa, principalmente na Europa do Leste, né? Também na Itália, né? Também na Espanha e também em Portugal, um movimento autoritário muito forte, né? Que vão, no caso de Portugal, vai chegar ao poder. No caso da Itália também, né? O caso de países do leste europeu, ali, a Polônia também, né? Bulgária, Hungria, né? E um movimento também muito forte, né? Do autoritarismo fascista na Alemanha, né? Com o nazismo, que também, né, conseguiu se fortalecer, principalmente no final da década de 20 e chegar ao poder em 1933 na Alemanha. Né? Mas nós tivemos também grupos fascistas na França, grupos fascistas no Reino Unido e tal, então era muito comum, né, essa ideia autoritária naquele momento, né, de crise da democracia liberal, né, e uma negação de outro lado, né, do governo autoritário também, né, do socialismo soviético, né, baseado no governo do Joseph Stalin. Então Vargas conseguiu trazer os militares, né, mas aí a alta cúpula, né, os oficiais generais, né, das Forças Armadas, que nesse momento era a Marinha e o Exército, e consegue fazer com que eles apoiem, né, esse governo, né, mais autoritário que ele pretende, né? E aí acabou tendo um fato histórico importante que também envolve aí os militares, né? Que foi a tentativa de golpe dos comunistas em 1935, né, que ficou muito tempo conhecida como intentona comunista, né? Por quê? Porque o pessoal que venceu, né, essa revolta comunista, eles então colocaram o nome de intentona, né? Se você procurar
no dicionário, intentona é um intento louco, é uma coisa maluca que você tenta fazer, né? E eles então colocaram essa tentativa de golpe dos comunistas, né, como um nome, né, pejorativo, vamos dizer assim, uma coisa negativa, né, chamada intentona comunista, né, que aconteceu em novembro de 1935. Então, aí já falando da influência militar também, né? Então, no programa anterior nós falamos até da coluna Prestes, né, que foi exatamente o movimento tenentista se transformando num movimento militar para tentar derrubar os governos da República Velha, né, principalmente o governo Bernardes, né, e o governo já no início, né, o governo Washington Luiz, né, e que acabou não dando certo, né, onde eles percorreram mais de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil, né, tentando mudar o governo, né, mas não deu certo e se exilaram na Bolívia. Nesse momento de exílio, né, que se deu basicamente em 1927, o líder, né, um dos líderes, né, que era Luiz Carlos Prestes, um ex-capitão do exército, né, brasileiro, ele se torna então comunista, e a Internacional Comunista lá de Moscou obriga o PCB, o Partido Comunista do Brasil, a colocar o Prestes no partido, né? Coisa que eles nem estavam querendo muito. E o Prestes, então, sai aqui da América do Sul e vai para a União Soviética, né? E lá na União Soviética ele convence, né? Em 1930, 31, ele vai para lá e ele convence, né, a Internacional Comunista de que o Brasil é um país que pode ter uma revolução comunista, certo? Ele convence o pessoal lá. E ele acaba vindo para o Brasil, então, disfarçado aí, né, tá, com um nome falso de um cidadão português, né, casado e tal, que no caso ele era, né, acompanhado aí de uma moça, né, alemã, né, que também é comunista, chamada Olga Menário, e ela vem com o Prestes, né, de agente comunista, ela vem disfarçada de sua esposa, né, de um casal, aí no caso seria um casal de portugueses, né, tal, que com os seus passaportes falsificados na União Soviética, eles vão para os Estados Unidos, né, da Europa ali, eles circulam um pouco, vão para os Estados Unidos vêm para a América do Sul, Argentina, Uruguai, e depois chegam no Brasil por Santa Catarina, né, e aí vão de carro para o Rio de Janeiro, onde eles pretendem, né, liderar o movimento comunista. E esta ideia do movimento comunista estava muito ligada aos militares, né? Porque havia muitos, teoricamente, né, havia muitos militares comunistas comandados pelo Prestes, né? Pelo menos ele convenceu os soviéticos que ele tinha um comando muito grande sobre milhares de soldados, né? E também de oficiais do exército brasileiro que poderiam aí começar uma revolução comunista no Brasil, tá? Aí eles se instalam junto com outros agentes que foram enviados, né, pela Internacional Comunista no Rio de Janeiro, e eles então começam a fazer um planejamento de como fazer, né, a revolução aí, começar com revoltas nos quartéis, onde teoricamente o Prestes tinha um comando, né? Esses quartéis então iriam se rebelar, iriam iniciar um movimento armado, né, os quartéis do exército mesmo, né, iam iniciar um movimento armado em dezenas e dezenas de cidades no Brasil, e aí o povo, né, o povo pobre, o povo que sofria, né, as agruras, né, do capitalismo brasileiro, iria então aderir a esse movimento armado iniciado pelos militares, né? E aí, né, não é o nosso foco aqui, né, mas aí o movimento não deu certo, né, porque ele foi mal planejado. O Prestes, na verdade, não tinha um comando efetivo, né, de milhares e milhares de militares que ele achava que tinha, né, ou pelo menos vendia a ideia que tinha. O movimento não deu certo, né, por fatores aí que num outro momento a gente pode até comentar, né, mas ele foi mal articulado, inclusive em datas e tal, né, e no fim só 3 quartéis se rebelaram no Nordeste, né, e no Rio de Janeiro. Aí o movimento foi contido, né, por ser um movimento de quartelada, né, pequenas ali rebeliões em quartéis, né, não deu certo, e aí então há uma repressão muito grande. Então Vargas, a partir de novembro de 35, início de 36, ele começa a fazer uma repressão muito grande, não só, né,
aos comunistas, né, que aí todo mundo passou a ser comunista, como também aos opositores em geral, né, começa a fazer prisões arbitrárias, né, começa a levar opositores do seu governo à cadeia, né, então ele consegue prender milhares de pessoas durante um período aí, né. Aí nós vamos ter, na metade de 1937, né, nós vamos ter aí uma grande notícia falsa, né, como a gente chama no Brasil de fake news, né, no meio de 1937, um falso plano comunista de tomada do poder é colocado na grande imprensa brasileira como um verdadeiro plano comunista para tomar o poder, aonde eles iam se rebelar, matar o presidente, matar os membros do Supremo Tribunal Federal, matar membros do Congresso Nacional, matar membros do Exército, da Marinha e tal, e fazer uma revolução comunista. E que isso nada era verdade, mas foi passado para a população em geral como uma verdade. Nisso, né, já em 1937, aí, Vargas consegue fazer o quê? Vargas consegue aprovação do Congresso Nacional, né? Lá em 35 ele já tinha feito uma lei de segurança nacional, onde ele poderia ter mais liberdade para combater os opositores, né? Em 1937 ele consegue a aprovação do estado de guerra, né? E isso faz com que ele tenha plena liberdade para prender qualquer pessoa que ele quisesse. E junto com os militares, né, comandados pelos generais Góes Monteiro e o general, né, Eurico Dutra, né, ele consegue então fazer uma prisão de mais centenas de pessoas aí, né, juntos com aqueles milhares que eles tinham preso a partir de novembro de 35, e eles então levam, né, mais pessoas à prisão na metade do ano, ali, junho, julho, agosto, né, setembro de 37, né? Aí ele vai caminhando para quê, né? Porque nós estamos ali já agosto, setembro, outubro, né, de 37, e nós tínhamos até alguns candidatos à presidência da República lançados aí, porque a eleição seria em março de 38, né? Então ele consegue também fazer um adiamento dessas eleições, né, e tal, e tudo mais, e em 10 de novembro de 1937, com pleno apoio militar, né, ele consegue instituir uma ditadura no Brasil, né, e imediatamente, então, ele institui a ditadura, né, todos os partidos políticos existentes são extintos, todas as assembleias legislativas, né, dos estados brasileiros são fechadas, todas as câmaras municipais são fechadas, né, dos municípios brasileiros, né, e o Congresso Nacional também é fechado, certo? E aí ele passa a ter um poder total, né, que é dado exatamente por uma Constituição autoritária que foi imposta ao povo já nesse dia 10 de novembro, que foi escrita por um mineiro, né, chamado, né, Francisco Campos, né, conhecido como Chico Ciência, no que nós comentamos num programa do pensamento autoritário brasileiro, né? E o Francisco Campos, então, ele escreveu uma Constituição sozinho, né, baseada na Constituição polonesa autoritária, né, do Marechal Józef Piłsudski, que era o ditador de plantão na Polônia naquele momento, né? E ele então transcreve praticamente essa Constituição autoritária e impõe ao Brasil, né, no dia 10 de novembro de 1937. E nesse momento aí, né, os militares, né, eles se espalham aí por todas as cidades, grandes cidades brasileiras, para tentar conter qualquer tentativa de se colocar contra o golpe, né? Mas, na verdade, né, ficou muito, muito difícil você ter alguém contrário ao golpe que ainda não tivesse preso, porque a partir, né, 2 anos, a partir de novembro de 35, com a ideia, né, da tentativa de golpe e aquele problema que houve dos comunistas, né, naquilo que ficou conhecido como intentona comunista, milhares de pessoas passaram a ser presas, né, passaram a ser mandadas para a Amazônia, né, presas em navios e mandadas para lugares, né, muito distantes dos centros, né, políticos, econômicos do Brasil, principalmente para a região amazônica. São mandados para muito longe,
e ficam presos, né? E são praticamente presos sem julgamento. Por quê? Porque o Brasil estaria num momento de exceção, né? Onde uma potência estrangeira, que seria a União Soviética, estava mandando pessoas dentro do Brasil para fazer uma tentativa de golpe, dar um golpe de Estado e implantar o comunismo no Brasil, né? E o Brasil então entrou no estado de guerra, as pessoas não precisavam nem ser muito bem julgadas aí dentro da tradição democrática, né? De acusação, defesa e tudo mais. Essas pessoas foram sumariamente colocadas em prisões, né? E foram levadas para, né, lugares distantes, né, do Brasil, e também para lugares assim como a Ilha Grande, né, no Rio de Janeiro e tudo mais, né? Então, nós temos praticamente aí 2 anos, de novembro de 35 a novembro de 37, de pessoas que poderiam ser líderes, né, de uma resistência ao golpe do Vargas. Eles simplesmente estão ou presos, ou exilados, ou calados, né, silenciados, não podem de alguma maneira se colocar contra o golpe, né? Então ele enfraqueceu muito qualquer tentativa de oposição ao golpe, já, né, Vargas. Então ele, tanto é que até tem um fato interessante, né, de como de 10 de novembro de 1937 a coisa já estava toda realmente feita, né? Por quê? Porque Vargas, ele vai até a rádio, aonde ele vai decretar pela rádio a ditadura militar, né, desculpe, a ditadura Vargas, né, apoiado pelos militares. Ele vai até a rádio, comunica que está instalada uma ditadura no Brasil, que ele não chama de ditadura, né, ele chama de um Estado Novo, com uma nova Constituição e tal, onde, né, estão todos os cargos, né, estão sob o comando do presidente da República, todas as assembleias legislativas estaduais estão fechadas, né, os deputados cassados, todos os vereadores, né, de todas as câmaras municipais perderam seus mandatos, as câmaras fechadas, Congresso Nacional, deputados e senadores sem mandato também, e Congresso Nacional fechado, né? E aí ele começa a indicar, inclusive, pessoas que vão ser os novos governantes estaduais, vão ser chamados de interventores. O negócio estava tão pronto que o Vargas vai, instala a ditadura pelo rádio e ainda vai numa recepção na embaixada, né, porque o embaixador estava saindo do Brasil, então ele vai de fraque, bonitinho, tá, preparado para ir para a festa, só que antes ele passa na rádio, institui a ditadura, né, com um grande apoio militar, e aí vai ainda para a festa depois, né? Então, o 10 de novembro de 37 nada mais foi, né, do que o fechamento de um golpe que estava sendo planejado, né, pelo menos, né, desde da instalação do seu governo constitucional, né, e que teve, né, em novembro de 35, né, e depois na metade de 37, né, com a tentativa de golpe comunista, depois a fraude do plano Cohen, né, como é chamado e tal, né, que é aquela notícia falsa, tentativa de golpe também dos comunistas, que era completamente falso, até porque os comunistas, quem era comunista mesmo, já estava tudo preso desde novembro, dezembro de 35, né? Inclusive, né, em abril de 36, o próprio Prestes era preso, né, e tal. Então, praticamente não havia, né, comunistas mais. E aí todos os opositores, né, de Vargas, mesmo não sendo comunistas, são acusados de comunistas, né, e são presos, né? Então não há aí, né, em 2 anos, nem ninguém que tem uma liderança política que poderia, né, resistir ao golpe. O golpe já estava todo fechado. E aí a importância disso para nós é que há uma interferência militar muito grande nessa questão do golpe. Porque quando você dá um golpe, você precisa mostrar força. E nada melhor do que você ter as forças armadas do seu lado, né, para dar o golpe. Por quê? Porque a partir do momento que o golpe foi decretado, né, ou mesmo antes, né, essas forças militares, elas se espalharam aí, né, por pontos importantes do Brasil, né, e estão ali garantindo, né, o novo poder ditatorial. Então, por exemplo, os interventores estaduais assumem, né, sob a
batuta militar, né? Se o governador de estado estivesse resistindo ao golpe, ele era imediatamente preso pelos militares. Se algum deputado, senador estava resistindo ao golpe, os militares o prenderiam. Se algum deputado estadual for resistir, isso iria ser preso também. Se algum vereador em qualquer cidade do Brasil, algum prefeito em qualquer cidade do Brasil resistisse ao golpe também, os militares estavam ali para prendê-los, né? Então, a gente tem um golpe de um civil, que é Getúlio Vargas, né? Mas ele não conseguiria esse golpe se não houvesse, né, uma interferência militar muito grande, um apoio militar muito grande ao golpe. E também, né, dentro já desta estrutura militar golpista, nós já temos também uma influência muito grande dos anticomunistas no exército brasileiro, né, principalmente, na Marinha também, né, nos militares em geral, e nós já temos esse movimento anticomunista crescendo, né, bastante nas fileiras militares. Então, nós temos aí a implantação da ditadura Vargas, que vai durar, né, de 10 de novembro de 1937 até o dia 30 de outubro de 45, né, aonde nós vamos ter a derrubada de Vargas e o início de um novo período no Brasil democrático, né, e aí, né, contraditoriamente, até, né, os mesmos dois militares, né, General Góes Monteiro e General Dutra, que foram os grandes apoiadores para a instituição da ditadura Vargas, são os dois lá em 30 de outubro de 45, que vão conversar com o Vargas, falar para o Vargas sair, porque o Brasil precisa virar um país democrático novamente. Então nós temos essa vamos dizer assim, essa ironia, né? Porque em 37 os caras são germanófilos, nazistas, né? Apoiadores do Mussolini e do Hitler, né? E em 1945 eles viram democratas e tal, e apoiadores do governo norte-americano, né? Então, efetivamente, nós temos aí um período, né, em que há uma certa mudança aí dos militares, e isso tem a ver exatamente com a Segunda Guerra Mundial. Mas isso nós vamos falar no próximo episódio, né? Então falamos aí da interferência militar, né, em 1937 no golpe de Vargas, e o próximo programa nós vamos falar exatamente da interferência militar na saída de Getúlio Vargas do poder em 1945, no dia 30 de outubro de 1945. Valeu, grande abraço, parabéns ao presidente Lula, 27 de outubro, aniversário dele, grande abraço, até a próxima.